Paz de Cristo, amém, igreja? Louvado seja Deus, aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Gostaria de convidar a amada igreja que abrisse a palavra lá no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos de 1 a 4. Diz assim a palavra do nosso Deus: Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos, e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-as ao pescoço, escreva-as na tábua do seu coração, e você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Amém? Se a pessoa ela quer ser bem-sucedida, ela tem que entender que ela deve guardar os ensinos do Senhor, que ela deve andar no caminho de Deus. Por quê? Porque os ensinos do Senhor preservarão a sua vida, preservarão a sua alma. Às vezes nós, quando jovens, nós ouvíamos algum conselho de alguém mais velho, principalmente se fosse dos nossos pais, nós não queríamos seguir. Porém, quantos que estão aqui nessa noite, em algum momento não pensaram assim: ah, se eu tivesse escutado meu pai, ah, se eu tivesse escutado a minha mãe, eu não teria entrado por esse caminho. Irmãos, quantas pessoas que estão hoje numa cadeia, quantas pessoas que perderam já a sua vida, nem se encontram mais aqui conosco, naquele momento, ou que elas foram presas, ou que elas foram mortas, elas não pensaram nisso. Se eu tivesse escutado meu pai, se eu tivesse escutado minha mãe. Por quê? Porque os conselhos do pai, os conselhos da mãe eram conselhos de sabedoria, eram conselhos que iriam lhe preservar a vida. Agora você imagina os conselhos de Deus, a palavra de Deus, o ensinamento de Deus, o que ele não pode produzir na nossa vida. Leia comigo aí no livro de Salmos, capítulo 119, versículos 11. Todos acharam? Salmos 119, versículo 11, amém? Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém, igreja? Ou seja, quando eu guardo a palavra de Deus ela me guarda, ela me livra do pecado. E o que é o pecado, irmãos? Pecado é errar o alvo, é você estar no caminho e você se desviar para a direita ou para a esquerda. A palavra de Deus, ela nos livra de nós errarmos o caminho, porque existem caminhos que aos olhos do homem parece bom, parece que é certo, parece que é o correto a se fazer, mas quando a gente vai ver lá na frente, aquilo ali nos desviou para a direita ou para a esquerda, nos tirou do propósito de Deus. E nos tirando do propósito de Deus, o diabo impede que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida, porque Deus tem um propósito na vida de cada um. Quem crê? Eu creio. O diabo teve várias oportunidades para tocar na minha vida. E se Deus me deu o livramento, se Deus guardou a minha vida, é porque Deus ainda tem propósito. Eu não acredito em pessoas, que estão sobre a face da terra e não tenham propósito. Ela pode estar fora do propósito, mas Deus tem propósito para a vida dela. Se eu creio que toda a criação ela vem de Deus, que o diabo ele não pode criar nada. O diabo pode imitar, mas criar o diabo não tem poder, porque o diabo é criatura. Então, se Deus criou com propósito. E qual é a função de Satanás? Qual é a função do pecado? Porque às vezes quando falamos de pecado, nós pensamos em quê? Adultério, pensamos em sexo, pensamos um monte de coisa. E às vezes não tem nada a ver com isso.
é tudo aquilo que nos afasta de Deus, é tudo aquilo que nos tira da presença de Deus, é tudo aquilo que nos desvia do caminho e do propósito de Deus para nossas vidas. Porque essa é a função do diabo, é impedir que Deus cumpra nas nossas vidas o seu propósito, é impedir que nós possamos alcançar aquilo que Deus tem para nós nessa terra dos seres viventes. Porque eu creio numa vida eterna, mas eu creio que Deus tem coisas para nos dar aqui nessa terra. Então a primeira coisa que eu devo entender é que quando eu guardo a palavra do Senhor, como está escrito no livro de Provérbios, quando eu guardo a palavra do Senhor dentro do meu coração, essa palavra, ela me ajuda, ela me livra, ela me coloca no caminho do Senhor, porque somente pela palavra de Deus eu vou saber qual é o propósito de Deus para a minha vida. Lê comigo também Josué capítulo 1, versículo 8. Não cesse de falar deste livro da lei. A mesma coisa eu poderia dizer aqui, tá? Não cesse de falar desta palavra. Poderia ler assim: pelo contrário, medita nele de dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Olha só o que Deus está falando. Josué, não tira os olhos da palavra, porque a palavra é o caminho, é o aio, a palavra é o mapa que vai nos levar em direção a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele diz assim: pelo contrário, no lugar de você desviar os olhos dessa palavra, pelo contrário, medita nela de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Aí qual é a consequência? Quando eu ando, medito, eu estou no caminho da palavra, qual é a consequência, igreja? A consequência é a prosperidade. A consequência é o sucesso, bem-sucedido. Essa é a consequência. Davi disse assim, capítulo 37, versículo 25, ele disse assim: eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Sabe o que Davi estava falando? Deixa eu parafrasear. Davi estava dizendo: olha, eu vi muita coisa, porque Davi foi rei, Davi viajou, Davi conquistou outras cidades, conheceu muitas culturas, vi muita coisa, mas tem uma coisa que eu nunca vi. Aí alguém disse assim: o que você nunca viu, Davi? Eu nunca vi o justo desamparado, eu nunca vi aquela pessoa que anda segundo o mandamento de Deus desamparado. E nem a sua descendência mendigar o pão. Engraçado, né? Quem anda com Deus vai estar sempre amparado por Deus. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Então, a primeira coisa que nós temos que entender, querido, é que guardar os mandamentos do Senhor, entender qual é o propósito de Deus para nossas vidas, andar segundo a vontade de Deus, isso vai trazer para nossas vidas consequências. Como diz aqui na palavra, no versículo 1, ele diz: meu filho, não se esqueça dos meus ensinos e que o seu coração guarde os meus mandamentos. Porque aí ele começa a falar consequência. Versículo 2, Provérbios 3, versículo 2: porque eles aumentarão os seus dias e lhes acrescentarão anos de vida e paz. Quantas pessoas morrem cedo porque não andam segundo a vontade de Deus? Irmãos, Deus é poderoso? Sim ou não? Deus é poderoso. Então fala aí para o teu irmão: Deus é poderoso. Pedro, quando Jesus Cristo é preso,
Pedro faz o quê? Pega a espada e corta a orelha do servo de Malco. E Jesus diz assim: Pedro, se eu quisesse, eu invocaria legiões de anjos neste lugar, e eles me livrariam. Ou seja, Deus tem poder o suficiente, sabe para quê? Para fazer toda a humanidade servi-lo. Sim ou não? Deus tem poder para isso. Mas Deus não quer que ninguém sirva a Ele por obrigação. E pode parecer até um jargão evangélico, né? Jesus tem um plano para a sua vida. Todo mundo fala isso. Pode parecer, mas Jesus tem um plano para a sua vida. Amém? Mas esse plano só vai se realizar se nós deixarmos Jesus realizar. A vontade de Deus é me abençoar, mas Deus só pode me abençoar se eu me colocar na posição para ser abençoado. A vontade dele é me abençoar, mas se eu não me colocar numa posição para ser abençoado, eu não tenho como, Deus não tem como me abençoar. Existe um exemplo bíblico, né? Já que a irmã falou aqui de Sansão aqui, né? Existe um exemplo bíblico. Aquele ali foi o projeto de Deus para a vida de Sansão. Sansão é um grande exemplo, que foi alguém que nasceu predestinado e não cumpriu nada do que foi predestinado. Antes de nascer, o anjo fala tudo. Primeiro que ele nasce de um casal estéril. Sim ou não? Já foi um nascimento anormal. Foi um milagre. E o anjo fala qual era a função dele, o que ele faria. E ele nunca fez nada do que foi falado. Por quê? Culpa de Deus? Não. Preferiu ficar brincando, fazendo charadinhas, colocando fogo nas plantações dos filisteus, queimando o rabo de raposa. Ficou levando a vida na brincadeira, se achando que Deus deu poder a ele, para ele poder brincar. Sabe o que acontece, irmão? Às vezes Deus entrega algo na nossa mão, Deus nos dá sabedoria, inteligência, e a gente acha que é para a gente brincar. Mas se Deus entregou algo na tua mão, se Deus te deu inteligência, se Deus te deu sabedoria, Ele tem um propósito. Chegou no fim da vida, Sansão morre e não cumpriu nada. Nada. Engraçado que o nome dele é o quê? Pequeno Sol. Morre cego. Amarrado numa moenda. Olha o fim do homem que Deus chamou para brilhar, porque Jesus é o sol da justiça. Ele era um pequeno sol. Quando nos chamam de cristãos, nós somos pequenos cristos. Mas tem muito cristão morrendo sem brilhar. Vós sois a luz do... Quando Jesus disse assim, não dá para botar a luz do mundo, não dá para botar a candeia debaixo de uma cama. Jesus não falou isso? Mas tem muita candeia sendo colocada debaixo da cama. Tem muito sal ficando insosso. Se nós não vigiarmos, nós vamos nos afastando do propósito de Deus e nem percebemos. Em João 17, se eu não me engano, está escrito assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
Quando nós andamos na verdade, a verdade nos liberta, a verdade nos santifica, a verdade nos purifica, a verdade abre a nossa mente, ilumina os nossos olhos, faz a gente andar por caminhos de bênçãos, caminhos de paz, caminhos de prosperidade. Louvado seja Deus. Aí diz assim: porque eles aumentarão os seus dias. A palavra de Deus, ela nos garante isso, irmãos. Abra comigo em Salmos capítulo 4, versículos de 6 a 8. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Olha o que o salmista está dizendo. Eles têm a prosperidade, eles têm lá a fartura de cereais e de vinho, mas isso não me faz falta. Porque felicidade não dá para ser calculada. Felicidade não dá para ser precificada. Felicidade é algo que não tem nada a ver com o nosso ter, e sim com o nosso ser. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não deem os seus frutos, ainda que não haja gados nos pastos, e nem ovelhas dentro dos currais, ainda que não haja mantimento dentro dos celeiros, todavia, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Tu vai encontrar gente andando de Ferrari totalmente infeliz, gente morando num apartamento lá, numa cobertura no Leblon, Copacabana, Ipanema, e totalmente infeliz. Porque felicidade, irmão, não pode ser medida por casa, por carro, por avião, por roupa, por relógio, por apartamento, por empresa, por conta bancária. Não dá para ser medido felicidade. Se trata daquilo que a gente tem dentro do nosso coração. E se nós temos a paz de Deus dentro do nosso coração, nós vamos ser felizes. Amém ou não amém, igreja? Aí olha só o que o salmista disse: há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mas a alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Olha só o que o salmista está dizendo: mais alegria, maior alegria do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Ou seja, aqueles que estavam lá, a quem ele estava se referindo, a felicidade deles era quando? Quando tinha fartura de cereais e de vinho. Louco, hoje te pedirão a tua alma, e que tu tens, para quem será? Aí ele diz, versículo 8: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Amém, igreja? A segurança do homem de Deus, da mulher de Deus, não vem daquilo que ele tem, daquilo que ele conquistou, daquilo que ele possui, mas a nossa segurança vem do Senhor. Aí vai dizer assim, versículo 3: não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você, amarre-a ao pescoço, escreva-as na tábua do seu coração. Jamais abandone, irmão, a bondade e a fidelidade. É a bondade que nos difere do ímpio. Porque o ímpio comete o quê? Impiedade, que é o
o antagônico, o antônimo do quê? De bondade. Nós praticamos o bem. E aí o Senhor diz assim, olha, não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você, porque no meio do caminho nós podemos nos perder, nós podemos nos desviar para a direita ou para a esquerda, mas o Senhor está falando aqui, não deixe que isso te abandone. Fidelidade é diferente de fé, irmãos? Sim ou não? Fidelidade é diferente de fé. E nós devemos ser fiéis ao Senhor. A fé é algo que diz assim, vai acontecer e pronto. Deus vai fazer e pronto. Isso é fé. Fé não tem dúvida. Amém, igreja? Ah, mas se Deus não fizer? Não tem se Deus não fizer. E se não tem se não acontecer? Não existe. Se é fé, vai acontecer e pronto. Se é fé, Deus vai fazer e pronto. Se é fidelidade, é diferente. Fidelidade diz assim, ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Senhor. Isso é O Senhor tem poder, ó Rei, para nos livrar da tua fornalha. Porém, se Ele não nos livrar, todavia não nos dobraremos diante da sua estátua. Isso é fidelidade. A fidelidade diz assim, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus e eu continuo adorando a si mesmo. E nós devemos ser fiéis a Deus, irmãos. Devemos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida e buscar a Deus com todo o ímpeto, toda a força, toda a vontade da nossa alma. Ele chega, o salmista não, o autor de Provérbios, chega ao ponto de dizer, escreve em tábuas e pendura no teu pescoço, ou seja, de uma forma que você não se esqueça. É que nem aquele lembrete que bota na porta da geladeira, né? Gente, eu tenho que fazer tal coisa, para eu não esquecer, eu vou escrever aqui num papel, vou pegar o imãzinho, né, de geladeira, vou colocar lá na porta da geladeira, que toda vez que eu abrir a geladeira, eu vou me lembrar que eu tenho que fazer isso tal dia. Versículo 4 diz assim, e você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Ou seja, por último aqui, né, irmãos, dava para ler muito mais coisa aqui, mas só para a gente estar muito concluindo a palavra, quando nós andamos segundo a palavra de Deus, nós não encontramos só o respeito de Deus, só a admiração de Deus, né? Mas até os homens que estão à nossa volta, eles passam a nos ver como homens e mulheres de Deus. Amém, igreja? Louvado seja Deus. E a melhor coisa do mundo, querido, querida, é quando as pessoas elas podem olhar para você e elas olham e dizem assim, poxa, fulano é um homem de Deus, fulana é uma mulher de Deus. Porque uma coisa que às vezes nós esquecemos é que quando nós estamos aqui na face da terra, enquanto estivermos aqui na face da terra, nós somos representantes de Cristo. Nós somos representantes de Cristo. Nós somos aqueles que fomos enviados por eles. Não é à toa que o apóstolo Pedro nos chama de embaixadores. Porque nós temos a missão de levarmos a palavra de Deus a outras pessoas. Porque nós temos a missão de refletirmos a luz de Cristo. Quando eu era garoto, minha mãe era de Minas, e lá à noite, né, quando você andava de noite de lua cheia, ficava claro, por causa da luz da lua, você enxergava bem o caminho. Só que a gente sabe que lua não tem luz.
própria. Amém ou não amém, igreja? A lua não tem luz própria. A lua reflete a luz do... Por que tem lua minguante, lua crescente, lua nova, lua cheia? Por causa da posição dela em relação ao sol. Há momentos que ela está mais perto, então faz a lua cheia, não é isso, igreja? Há momentos que ela está mais longe. Dependendo da posição dela com o sol, a luz dela brilha mais ou a luz dela brilha menos. Quando nós estamos mais perto de Jesus, a luz brilha mais. A luz brilha tanto que as outras pessoas não podem negar que você é um homem, que você é uma mulher de Deus. A luz brilha tanto que onde você anda, as pessoas percebem que tem algo diferente. Você ajuda a ver as coisas mais claras. Eu já contei isso aqui uma vez aqui na igreja, mas eu vou contar só para a gente estar encerrando. Eu fui trabalhar na casa de um homem que se chamava Alexandre. E o Alexandre trabalhou lá nessa obra, não trabalhou, Alexandre? Você, Danilo? Eu achei uma coisa estranha nesse homem, porque ele me achou pela internet, e ele me chamou para fazer um quarto para a filha dele, numa cobertura, lá no, era Recreio ali, né? Recreio. E eu achei uma coisa estranha lá, na casa dele. Ele não me conhecia, não conhecia os meninos que trabalhavam comigo, e a casa ficou totalmente aberta para nós. A empregada ia, às vezes um dia sim, um dia não, não era isso, nem todo dia a empregada estava lá, e quando a empregada ia, saía cedo, porque não tinha ninguém lá na casa, né? Ele trabalhando em São Paulo, e a casa ficou lá à vontade para a gente era obrigado a passar por dentro do quarto dele para chegar na cobertura. Achei aquilo estranho. Aí no dia que nós terminamos, entregamos a obra, aí ele foi nos ajudar a levar as ferramentas até o carro. Quando chegou lá na porta da garagem, eu falei a seguinte palavra para ele, eu falei assim: seu Alexandre, muito obrigado aí pela confiança do Senhor, o senhor nem conhece a gente, largou a casa aí, porque a casa estava cheia de coisas de valores, sabe, igreja? Uma pessoa de má índole poderia roubar ali. Aí eu falei para ele: muito obrigado, né, pela confiança, tal. Sabe qual foi a expressão que ele usou, igreja? Ele usou a expressão assim: dá para ver que você é uma pessoa séria. Ele não me conhecia, como é que dá para ver que é uma pessoa séria? Ele até usou a expressão assim: você trabalha com seus filhos. Amém, igreja? As minhas ações falarão por mim. Então que a gente possa ser, em nome do Senhor Jesus Cristo, como alguém que guarda, alguém que anda segundo a palavra de Deus. Porque se você andar segundo a palavra de Deus, tudo te irá bem, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé em nome do Senhor Jesus Cristo, igreja?